Olá, meus amores, segundou e nós estamos por aqui. Boa tarde para você. Fala, minha gente, excelente tarde. Muito obrigado por mais uma semana você estar junto com a gente por aqui no Entre Família. Prazer ter a sua companhia. A semana começou ontem já, né? Mas de talvez atividades, rotina aí do dia a dia, né? Levar filho para a escola, chegar em casa, almoço, louça, tal, aquele corre-corre de todo dia. Aham. Chegou. Mas eu ainda estou hoje. parada numa frase que você disse ali nos bastidores agora. Como é que foi? Sorria e vamos à luta. Isso! Sorria e vamos à luta. Verdade. Tem muito desafio pela frente. Desejo para você toda sorte de bênçãos. Fiquem com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema delicado. Talvez toque a sua vida, a vida de alguém próximo de você. Não sei. Nós vamos falar sobre narcisismo, conviver com uma pessoa narcisista. Vamos entender como é o narcisismo, como ele se manifesta, como as relações são desafiadoras junto ao narcisista. Nós teremos a presença de uma psiquiatra para conversar com a gente. A doutora Enir Simões está aqui hoje. É a sua oportunidade de tirar dúvidas. Manda a sua pergunta para a gente no 983-1502-49. O que nós temos mais? É isso, e vamos com tudo, hein? Queremos você interagindo e participando com a gente no programa de hoje, que é ao vivo. Sim. É ao vivo para ter a sua interação, para ter a sua participação por aqui. E bora saber também o que rolou aí no final de semana, além de mais uma prova do Enem, que eu fiquei sabendo que rolou também. Lucas Nascimento tem informações pra gente. O que conta hoje aí, Luquinhas? Boa tarde. Muito boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde pra você também de casa, sempre ligado com a gente. Rolou prova do Enem no fim de semana, hein? O pessoal correu pra lá. Eu lembro que eu comentei na semana passada sobre o caso de um aluno que chegou rápido, ele teve que rolar embaixo do portão pra conseguir fazer a prova. O pessoal ajudando, empurrando por baixo, né? Muito interessante. Tem informação que dessa vez chegou bem cedo. Aprendeu. Tudo bem, garoto. Aprendeu a lição. Ótimo. Perder todo o ano aí de estudos e depois chegar na prova. Bravo. Mas deu certo com relação a isso. Mas eu vou falar também sobre algumas pesquisas, pessoal. Uma delas é para falar que o número de pedidos de demissões este ano bateu recordes. E de cada 100 pedidos, 30 são de jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos. Vou falar também de uma pesquisa que o IBGE divulgou, com o Censo 2022, falando sobre o número de favelas no Brasil. Eu estava vendo aqui alguns dados. O Brasil tem 12 mil favelas em 656 municípios. Esses dados foram divulgados também recentemente e eu venho trazer agora algumas informações, uma certa explicação, um panorama um pouco mais completo sobre essa pesquisa. Bastante favelas, e até fiquei curioso aqui para saber também o porquê desses jovens, né, mais jovens pedindo demissão do trabalho. Será que é para tentar a sorte aí como youtuber, alguma coisa? Pode ser, eu fiquei até pensando no Lucas Nascimento, né? Jovem, tal, descolar, gosta de tirar foto, viajar. Vai pedir demissão não, hein, Daqui Lucas? a pouco pede demissão para ser blogueira, minha gente. Fisiculturismo. Já pensou? É verdade. Muito bem. Ei, vou estar junto, se for fisiculturismo, vou estar lá para aprender, hein? Vai pedir demissão também? Não. Só vou acompanhar os vídeos para aprender. Tá bom. Amores, pausa bem rapidinho, nós já estamos de volta. Lembra o tema de hoje, narcisismo. Contamos com você, suas perguntas, interações. É daqui a pouquinho que nós estamos de volta. Até já. Amores, chegamos de volta com você por aqui. Tema de hoje? Tema de hoje, narcisismo. Você já lidou com alguém que é narcisista? Ou talvez já tinha ouvido falar sobre esse tema, mas não entendia ao certo o que é. Talvez convive com alguém que é narcisista, mas não sabia dessa nomenclatura, né? E a partir de agora, abrindo os seus olhos aí também e trazendo mais compreensão sobre esse tema, se tem jeito, se não tem jeito, como lidar com alguém que é narcisista, né? E nas relações, talvez você já se casou, né? Ou tá namorando, tá noivo com alguém que você vai percebendo que essa pessoa é narcisista. E agora, o que eu faço? Mas aí a gente vai precisar aprender ainda como é que se manifesta o narcisismo? Como é que esse transtorno deva ser conhecido para eu também não confundir qualquer comportamento inadequado que me confronte com o narcisismo propriamente dito. Então, nós vamos entender ao certo, essa nomenclatura no seu conceito mais amplo, com a presença da doutora Enir, que é psiquiatra, e então nós vamos discorrendo ao longo do programa. Sabe que nós vamos ter uma coisa muito legal hoje?
Soube. Aham. Soube. Nós vamos Eu ter tô aqui, ó, nós vamos ter encenações. preparando para Né? poder. Algumas cenas serão demonstradas aqui por atores. E aí, quem sabe, você aí de casa vai se reconhecer nestas cenas. E sobre elas nós vamos conversar com a psiquiatra convidada de hoje. Vai ser legal. Legal, muito legal. Será que a gente vai precisar contracenar também, Davi? Eu fico com medo de a gente se identificar. Brincadeira, nananana, E pronto, não. já convidaram a gente para fazer as próximas séries do NT Play. Aí não vai ter tempo de... vamos ter que descobrir nosso escolher outro dom. aqui ou lá. Pronto. Muito São bem. tantos. Então tá, manda pra gente aqui no 983-150249 o que você sabe ou o que você quer saber, ou se você convive com alguém que você desconfia que seja narcisista. Acho difícil que chegue ao longo do programa alguém dizendo, acho que eu sou narcisista, mas vai que... Vai que. Verdade. Enfim, 983-150249 e está chegando o comentário do Abinal. Isso, antes de chamar o Oda aí, que eu tava pensando aqui, ó, o cantar não deu certo, que a gravadora não chamou a gente. Mas tudo tem sua hora. É? É no tempo de Deus. então Eu tá bom. mantenho a minha esperança. É? Então tá. Eu vou trazer, qualquer dia minha gaitinha pra gente cantar e tocar ao mesmo tempo. Boa. Como é que fica. A narcisista né? nós não somos, mas oferecidos. Oxi! Isso eu sou. E como é que chama? A gente também é... Sem fugiu a noção. palavra. É sem noção também, lógico. Essa é a palavra básica. Se achar. Sem noção. Se achar. A pessoa que se acha capaz de Já que não acharam a gente ainda, a gente se acha. Se acha boa. Pronto, tá tudo certo. A gente é feliz, tinha uma autoestima meio descompensada, mas tá valendo. Pronto. Tá bom. Tudo Vamos bem lá? com a gente. Tudo certo. Pode tudo chamar a vinheta? certo. Pode? Então vem aí pra você o hashtag Roda a Vinheta. Olha só, o número de pessoas que pediram demissão bateu recorde agora em 2024. A maior parte é de jovens que querem mudar de carreira ou então estão se decidindo empreender, no caso, né? Para os trabalhadores em geral, principalmente os mais qualificados, o mercado aquecido pode significar mais oportunidade e melhorias e mudanças de carreira, seja para trabalhar por conta própria ou então até mesmo com a sua carteira assinada. E pessoal, nesse contexto que entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil registrou um pico de 6,5 milhões de pedidos de demissão. Isso bem mais que no mesmo período de 2023, entre 2023 e 2022. Um ponto que chama a atenção é de que a cada 100 pedidos de demissão feitos este ano, 30 foram feitos de jovens de 18 a 24 anos. E se compararmos com o ano passado, a 15% a maioria dos jovens que pediram demissão. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. E aí fica aquele questionamento sobre tão jovens já saindo, mas eu estava lendo um pouco sobre isso também, essa questão de você se for para uma outra área, eu posso estar um pouco mais seguro em uma outra área, eu quero inovar, são novas maneiras de trabalhar, essa questão, eu não preciso mais estar fisicamente em um local, posso trabalhar em outros lugares, estão tomando mais coragens para se arriscar em algumas áreas. Há uma fomentação a essa ideia de trabalhar mais livremente, né? Fazer seus próprios horários, trabalhar com tecnologia, com essa maneira nova de não ser CLT, né? Que está mais É o que antigo, muito empreendedor. se fala, né? Exatamente. E muitas ideias, muitas propostas aí para não ser CLT, ser dono do próprio nariz, do próprio negócio. Eu assisti o trecho de uma entrevista de uma mãe que dizia assim: meu filho está estudando para profissões que não existem. As pessoas que estavam à volta se surpreenderam perguntando: mas o que então ele estuda? Ela teve uma certa dificuldade de dizer, mas ela disse: bom, eu apoio meu filho a que ele se prepare para o que ainda não existe. Outros sabem trabalhar com o que já existe, redes sociais, isso dá dinheiro, viu? Verdade. Então, enfim, vida que segue. Espero que paguem as contas bem bonitinho, porque uma coisa é você pedir emprego, pedir demissão, sabendo que papai e mamãe pagarão as contas no final do mês. Duvido que um pai de família, uma mãe de família, peça demissão sem fazer as contas bonitinho, porque não tem papai e mamãe para pagar os boletos no final do mês. Mas enquanto pode, fica a sugestão, vai lá, papai paga a conta. Se não, claro, parabéns, tem gente que tem pé no chão e que faz bonitinho, tem muitos jovens acertando e que assim seja, né? Verdade. Até dá para dar uma olhadinha por aqui para ver sobre algumas áreas, né, que
oferece bastante oportunidade para os jovens, tecnologia e inovação, né? Sim. Segue ali em primeiro, saúde e bem-estar, economia verde, marketing digital e mídias sociais, né? Que a gente já comentou um pouco sobre isso, setor de energia, setor financeiro e tecnológico, muita gente muitas áreas. querendo já ter o seu primeiro milhão e vai Ser tentando professor, aqui e dali. não quer. Não, difícil. Ser doutor, não quer. É um negocinho assim. Mas enfim, tá valendo, minha gente. Vamos embora. Bora. Né, Luquinha? O E que tá você acha? Tem que ter pé no chão. Imagina você pedir demissão de sair para uma coisa incerta. Se tiver um pai que ganha bem, vai bancar você, vai bancar, beleza, mas é legal ter o pé no chão, você sair, saber bem os próximos passos para que você não se arrependa depois. A vida é dura. Exatamente, sorrir e quem é bora pra mole. luta, né? Pessoal, a próxima notícia é o seguinte: a população que mora em favelas cresceu na última década e chegou a 16,4 milhões de pessoas. 8,1% do total de brasileiros, isso segundo dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE. Há 12 anos, em 2010 no caso, eram 11,4 milhões de moradores em favelas. E o número de favelas também cresceu, e você pode acompanhar isso comigo aqui na tela, já está a informação aqui para você. Em 2010, o Brasil tinha 6.329 favelas, isso em 323 municípios. Já segundo a pesquisa vindo para cá, em 2022, o Brasil tem agora 12.348 favelas, isso em 656 municípios. E de acordo com o IBGE, parte desse aumento estão relacionados a uma melhoria na coleta dos dados. As favelas são diversas em suas formas, tamanhos e tipos de construção. Estão em morros, baixadas, praias, planaltos, alagados, mangues, beira de rios e outros, pessoal. O estudo também revelou que a região norte tem a maior fatia da população vivendo em favelas. 19% em Belém e também em Manaus. E mais da metade da população está em comunidades. A favela da Rocinha, que fica no Rio de Janeiro, ela continua sendo a maior do país, depois do Sol Nascente, que fica no Distrito Federal, e de Paraisópolis, em São Paulo. Os moradores de favelas são mais jovens e negros que a média da população. As favelas têm mais igrejas e menos unidades de saúde que a média. Então, esse foi o dado revelado recentemente, inclusive foi na sexta-feira, pelo IBGE, com o censo no caso de 2022. Que interessante essa informação final também, né? De que há mais igrejas do que unidades de saúde, ou seja, há mais presença religiosa do que do próprio Estado administrando o bem-estar por ali, do ponto de vista dos cuidados necessários a que um cidadão tem direito. Verdade. Isso chama a atenção. Que é um dos pontos, né, que favorece para terem mais favelas, né? Essa falta a desigualdade social, né? A gente que sabe já os leva para aquele ambiente, os mantém ali. O mau planejamento infraestrutural também é um dos pontos que agrava para isso, e a falta de políticas públicas para habitação popular. A gente vê também que é um dos grandes pontos aí que favorece, né, o aumento das favelas, dentre vários outros pontos aí, né? O alto índice de desemprego e agora onde morar, conseguiu lá um puxadinho, uma coisinha ou outra. Isso assim demonstra um crescimento na desigualdade social. Sim, verdade. Entre eleição, sai eleição, políticos que permanecem, políticos novos que chegam, propostas que se faz, mas não se vê mudança de fato no que diz respeito a uma pesquisa dessas, que mostra um aumento tão grande assim, né, em considerando as favelas espalhadas pelo Brasil, manutenção ou continuidade de um sistema de empobrecimento da própria pobreza em si. Lamentável. Bem lamentável, viu? Parece os ricos cada vez mais ricos e os pobres ainda cada vez mais pobres? Enfim, não sei. Se discutir, né? Nossa. E agora uma última notícia que eu quero compartilhar com você, pessoal. Foi agora há pouco uma reunião falando sobre a ampliação do sistema de alerta de desastres para as cidades do sul e também do sudeste do país. A gente está entrando aí num período com mais chuvas, né? A gente já veio acompanhando também alguns desastres recentemente. No caso, semana passada, a gente teve uma série do Rio Grande do Sul falando sobre o desastre que aconteceu por lá em maio, até os desdobramentos, né? E foi feito um levantamento agora, no caso, foi divulgado a ampliação desses sistemas, principalmente para o sul e para o sudeste do país. Como que vai funcionar? Quem estiver ali com o seu celular, estiver na sua área de 4G ou 5G, vai receber uma mensagem instantânea no celular. Não importa o que a pessoa estiver fazendo, essa mensagem vai chegar no celular falando sobre o risco que estiver por ali. Então, se ela tiver chuva, alagamento, essa mensagem vai chegar
para a pessoa e saber que ela precisa sim procurar um lugar mais seguro, porque o lugar que ela está pode ser de risco. Eles falaram sobre a relação da região sul e também do sudeste, mas já se conversa para outras regiões. Está para acontecer outras reuniões para que em 2025 isso já aconteça em todo o país. Então está para acontecer reuniões para falar sobre o norte, nordeste e também o centro-oeste com essas ocasiões. A gente sempre acaba vendo alguns extremos, né, com relação ao tempo, chuva forte, tem deslizamento, parece estar se tornando cada vez mais comum. Então, uma das reuniões feitas hoje pela manhã falando sobre esse novo sistema que vai se intensificar no sul e no sudeste, e uma conversa que deve acontecer para que no ano que vem já aconteça para o restante do país. Que esse aviso chegue no celular de quem estiver nessas áreas de risco. Boa, já é tardio esse cuidado do Estado. Obrigada, viu, Luquinhas? Ou você tem mais para contar pra gente? Por hoje é só. Tá bom, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Bom programa, viu? Valeu, Obrigada. Luquinhas. Ele sai rapidinho, né? Sai, né? Ele Sai é correndo já. Sabe por quê? Porque ele tá nas ruas, gravando alguns conteúdos, decupando, tal. Vem novidade por aí, vem coisa boa. E vem tu também aí no quadro Vem Fala eu também, essa semana já. Já, para matar a curiosidade minha e do povo também, né? Porque eu quero ver como é que ficou esse material aí. Se ficou bonito, se ficou legal. Certamente, produção boa, apresentador bom, com certeza. Coisa boa vem por aí no Fala Abinal. Ele quase não fala aqui no programa, ele quase não conta, né? Quase não conta histórias. Mas dessa vez eu vou mais ouvir as histórias, viu? Eu fiquei me coçando ali para contar algumas histórias minhas, mas eu fiquei mais em silêncio e ouvindo as histórias e cutucando ali para entender, né? Um pouco mais da história dos outros. Aguardem, meus amores, porque está chegando agora a convidada do dia. O Abinal vai recebê-la e nós vamos conversar sobre narcisismo. Tem pergunta? Manda pra gente no 983-150249. Talvez o que você pense ser narcisismo não seja, talvez o que você pensa que já ouviu dizer não esteja lá muito bem encaixado. Faz as suas perguntas hoje aqui pra gente. Repita o nosso WhatsApp ou apareça aí no vídeo para você interagir com a gente, tá bom? Verdade, então já buscá-la, né? Enir Simões, ela que é doutora, né? Médica psiquiatra, vai nos ajudar com esse tema de hoje. Doutora Enir, prazer recebê-la. Fique à vontade, viu? Primeira vez conosco aqui no programa, primeira vez na TV Novo Tempo também, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Casa, é um prazer estar com vocês. Obrigada. Doutora, pode conceituar para a gente o que seja narcisismo? Porque eu tenho a impressão de que muitas vezes causa uma certa confusão. Um egoísmo aqui, uma dificuldade ali de relacionamento, um confronto de ideias. Você é narcisista. Como é que a gente entende o transtorno de personalidade? Bom, um transtorno de personalidade são padrões fixos de comportamento, de pensamentos. Então, a pessoa com transtorno de personalidade, ela tem essa personalidade ao longo da sua vida. São padrões desajustados, disfuncionais. Ou seja, é um jeito de ser e estar no mundo próprio dela. Então, aquela é a realidade dela e ela não se sente que está errada, que os padrões dela machucam outras pessoas e pode machucá-la também. Isso se caracteriza o transtorno de personalidade. Agora, tem pessoas que têm característica dessa personalidade, mas não tem o transtorno em si. Porque o transtorno é algo bem mais grave e é diagnosticado, né, por um profissional da saúde mental. Então, eu acho importante confirmar isso. Há pessoas que têm características de um transtorno de personalidade, mas não fecha um transtorno. Características, ou seja, vai lembrar isso que faria parte do conjunto, mas não pode se dizer que aquele indivíduo é, por exemplo, um narcisista. Sim, e o ponto mais alto do narcisismo é uma pessoa de ego insuflado. Ele só pensa nele, tudo é para o crescimento dele, para a glória dele. E ele não tem empatia com os seus sentimentos, ele não pensa em você. Então, tá bom para ele, tá insuflando aquele ego dele, tá aumentando as características dele, tá alimentando o seu ego. Para ele tá bom. Ele em nenhum momento ele pensa em você. Certo. Até nessa era, né, de mídias, redes sociais, a gente vê muito alguns dessas características, né? Como, por exemplo, comportamento egoísta, pouco empático, às vezes um tanto exibicionista, né? De pessoas que querem ser o centro da atenção. Então, nas redes sociais, a gente vê muitas características como essa. E as próprias redes sociais fazem com que isso se aflore mais nas pessoas
para querer se aparecer mais, para querer buscar mais, ser o centro das atenções, por onde vai e tal. Mas ali pode se manifestar características, não Isso, significa dizer que justamente. são narcisistas. Não, então, né? características, né? A gente vê muito nas redes sociais. Sim, também. a característica da pessoa querer estar na frente de outra pessoa, querer se dar melhor no trabalho, querer todos os elogios para si. Então, característica. Agora, a pessoa que vive em prol disso, vive em prol de só satisfazer suas próprias necessidades, esse sim tem o transtorno narcisista. Agora, Tem os invejosos, os ciumentos, né, que tem várias características de ser o narcisista. De que nada para ele está bom. Por mais que você faça, ele sempre vai estar exigindo mais e mais, vai te consumindo. Esse sim é o verdadeiro narcisista. minha pergunta é, a pessoa já nasce narcisista e conforme vai crescendo, você já vai vendo ali no desenvolver, né? Criança, adolescente, jovem ou não. Isso não nasce com isso, pode ser desenvolvido ao longo da vida. As causas do narcisismo são multifatoriais. Então, assim, o narcisista ele pode ser criado, ele herda dos pais também, tem muito a ver com o fator ambiental. Então, uma criança, ela muito elogiada, ela tem chance de desenvolver o narcisismo. Ela muito reprovada quando comete algum erro, algum comportamento que a família não aceita, ela muito reprimida, ela pode se tornar o narcisismo. Além do que tem os fatores hereditários que herdam de pais narcisistas, né? Bullying na escola, traumas muito grandes e ainda tem o funcionamento cerebral. Algumas pessoas com a ínsula anterior esquerda diminuída, a radiografia, ela também pode ter o transtorno narcisista. Então, são muitos fatores. Não só a pessoa pode nascer, mas assim, a gente cria também o narcisismo, depende da família. Uma família que não agrega, uma família disfuncional, tudo isso pode gerar o narcisismo. Eu lembro de, há alguns anos, ter visitado uma menina, uma adolescente, 15 anos de idade, numa UTI. Ela desenvolveu um transtorno severo e o caso dela era ter sido, até ali, criada junto a uma mãe narcisista. Até se perceber essa relação tão doentia, e não é difícil de encontrar uma mãe narcisista, numa relação assim muito difícil, leva aquela menina a um quadro de quase morte numa UTI. Graças a Deus ela veio a se restabelecer, mas ela tinha um sofrimento imenso e solitário. Até alguém perceber que alguém tão íntimo, alguém tão próximo, uma mãe, quem vai desconfiar de uma mãe narcisista? Isso também é uma realidade, né, doutora? É uma realidade muito comum e você imagina, uma criança, ela depende de outro para criá-la. Né? Então, ela que pensa em ter segurança no lar, em ter conforto, em ter carinho, em ter aquela mãe que a apoia, é uma mãe que sempre está reprovando em tudo, uma mãe que a reprova com palavras, com atitudes, que compara com outras crianças, que compara com outro irmão e nada do que aquela criança faz está bom. Então, você imagina uma criança crescer nesse ambiente tão ruim, tão tóxico. Acaba com o emocional de qualquer criança, né? Então, é muito triste para a criança ter uma mãe que nunca a apoia em nada, nunca tem um carinho, nunca tem uma palavra de amor. Para ela cresce realmente com a personalidade narcisista, com a personalidade borderline, ela vai ter muitos traumas que vai ser muito difícil ela se recuperar desses traumas, né? Depressiva, ansiosa, com propensão às drogas, ao álcool. É um estrago muito grande que faz na vida dessa criança uma mãe narcisista. Essa menina desenvolveu um transtorno de imagem. Tudo que ela comia, como é mesmo o nome do quadro de comer? Anorexia nervosa. Obrigada. Ela desenvolveu anorexia. E é o transtorno assim, quase de morte mesmo. Eu a visitei numa situação assim gravíssima. Eu pensei que não fosse adiante, mas está bem hoje, está linda, plena. Teve que se afastar da sua casa, da sua mãe, um processo bem doloroso, mas para viver precisou chegar nesse nível. Sim, muitas vezes a única opção é você cortar o vínculo com essa pessoa narcisista, né? Pelos traumas que ela gerou em você, por tudo que você passou, e se você continuar insistindo naquilo, vai só piorar. Então, às vezes, se faz necessário cortar vínculo. E a anorexia nervosa é um dos transtornos psiquiátricos que mais mata, né? Então, é um transtorno grave. Gravíssimo. Então, olha o que essa mãe provocou nessa filha.
Amores, vamos falar ainda muito mais sobre esse assunto, ele é bem importante, isso tem causado muito sofrimento, a gente precisa reconhecer, saber como lidar, como sair, como se mover em meio a isso tudo. Mas eu faço uma pausa só para dizer para você algo muito mais importante ainda. A Novo Tempo existe para levar às pessoas conhecimento, para levar às pessoas o saber, principalmente do que diz a palavra de Deus, mas em todos os sentidos nós aplicamos o que diz o Senhor sobre saúde, sobre relacionamento, casamento, amizades. Em todos os sentidos aplica-se o saber da palavra de Deus. Mas há regiões do Brasil que não têm acesso a Novo Tempo ainda. Por exemplo, lá onde nós ganhamos recentemente 9 concessões para implementarmos a Rádio Novo Tempo. Nós estamos falando da Amazônia, aquela região maravilhosa, rica de beleza natural, cheia de vida, mas que a mensagem de esperança pela Novo Tempo, na proporção que nós desejamos que chegue até ali, ainda não chegou. Mas vai chegar, porque nós já ganhamos 9 concessões para implementarmos a Rádio Novo Tempo por ali. Mas para começar a funcionar, nós precisamos dos equipamentos. Mais de 1 milhão de pessoas poderá ouvir a Rádio Novo Tempo com mensagens transformadoras, mas se você nos ajudar. Quer fazer parte desse movimento, desse exército grandão de gente que se une para fazer acontecer algo deste tamanho? Colocar 9 rádios Novo Tempo naquela região no ar? Então faz uma doação para a gente, pode ser pelo Pix agora. A nossa chave é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 12 98176 6630 e diga: quero apoiar a colocar a Rádio Novo Tempo no ar lá na Amazônia. São 9 rádios. Você vai ficar de fora dessas só sabendo da notícia? Ou você vai aceitar para depois dizer assim: participei, ajudei, eu estive lá. Gente que nunca foi na Amazônia, Binal. Gente que nunca fez uma viagem para lá, mas estará presente com o seu suporte financeiro para que a mensagem de esperança chegue naquele lugar. Contamos com você. Pix é a chave, anjos@novotempo.com, ou o nosso WhatsApp, se quiser tirar dúvidas, enfim, o que você precisar, estamos aqui no 98176 6630. Seja um anjo da esperança. Bora fazer a diferença, minha gente. Vamos lá levar esperança para mais e mais pessoas. Vamos fazer uma pausa rápida. É o tempo de você já aproveitar e mandar para a gente aqui a sua interação no 12983150249, ou mesmo já se tornar um anjo da esperança. A gente vai e na volta tem aquele momento, viu, Darleide? Aquela encenação que eu tô doido para ver aqui, viu? Depois do intervalo. Meus amores, estamos de volta por aqui, o seu Entre Família. O assunto de hoje denso, tenso, mas super esclarecedor. Pode ser o dia de você resolver alguma coisa aí na vida de como você se relaciona com um narcisista, por exemplo. Vem pra cá agora acompanhar com a gente uma série de cenas que foram preparadas. Receberemos aqui atores e eles vão, por exemplo, trazer algumas falas comuns ditas pelos narcisistas, e aí você vai poder identificar, reconhecer, tá bom? Antes, a resposta que você queira dar para a pergunta de hoje, você manda para o 983150249, que é: você já lidou com um narcisista? Você desconfia que lida, que convive? Você desconfia que é um narcisista? Quem sabe? 983150249. E aí, Binal, vamos? Pois é, vamos lá. Essa tem uma questão que eu quero saber depois, né? Se o narcisista, ele pode reconhecer, né? Se tem... Difícil todo mundo reconhecer uma Não, já é no uma natural. falha, né? Imagina, já é do natural. Professor de personalidade. E aí, hein? Depois a gente vai descobrir isso. Porque agora... É agora? Sim. É agora, então. Vamos lá. Para você entender um pouquinho melhor nessa encenação que a gente assiste agora. Vamos convidar para cá os atores convidados de hoje. Luana e Ricardo entram agora no cenário e eu acho que já estão ali com cara de maus negócios. Roberto, olha só. Nós vamos passar o final de semana na casa da minha mãe. Eu já organizei tudo, você só precisa estar lá. Mas, Clara, eu tinha pensado em algo para nós dois. Não tem como cancelar? Pensei no final de semana só nosso. Eu não acredito que você não consegue entender.
Eu sempre coloco os nossos planos em primeiro lugar. Por que você não consegue fazer o mesmo por mim? Como eu não consigo fazer, Clara? Parece que é só o seu ponto de vista que importa. Olha, eu queria um pouco mais de equilíbrio. Equilíbrio? Você deveria ser grato por tudo que eu faço pela gente. Eu sou a única pessoa que faz esse relacionamento funcionar. Uau. Eni, dá um trocinho assim, né? O que você percebe dessa relação, assim, nesse recorte? Então, é uma fala comum do narcisista. Ele coloca sempre a culpa no outro. Ele não chega para o seu cônjuge e nós vamos fazer isso, você concorda? Simplesmente ele comunica suas próprias vontades e o parceiro tem que concordar. Ele não tem o meio termo, é a vontade dele e pronto. E o comum, a pessoa ficar confusa. Será que o problema é comigo? Ele confunde tanto a pessoa, ele joga a culpa por cima de outra pessoa, igual ele fala, sempre tem que ser do seu jeito, né? Ela fala, sempre tem que ser do seu jeito, sendo que é do jeito dela. Então a pessoa começa a se confundir. Será que eu que estou errado nesse relacionamento? Será que o problema é comigo? Né? O relacionamento com o narcisista é um relacionamento muito difícil, conturbado. Vou só falar rapidamente sobre as fases desse relacionamento, né? Primeiro, ele é o amante ideal. Ele é o homem perfeito, ele é inteligente, ele é perspicaz. Ele envolve a mulher de um jeito, né? Eu estou falando ele, mas tanto faz a mulher como o homem, né? É que é um transtorno mais comum no sexo masculino, tá? Ele é mais prevalente no sexo masculino. Então, assim, ele aparece como a pessoa ideal para você, a pessoa que te completa. É aquele amor que você esperou a vida inteira. Você fala uma coisa, é isso que eu penso. Você fala uma viagem, é isso que eu sei. Então, ele te envolve de uma forma maravilhosa. Você pensa, encontrei o homem que eu pedi para Deus. É essa sua, né, o seu sentimento. De repente, né, vou passar bem rapidamente as fases. Ele te envolve desse jeito, de repente é aquele homem protetor. Onde você está? Me manda sua localização, me fala se você chegou, como está aí. Então, ele te cerca de todos os jeitos. Ele te cerca passando a ideia de que está cuidando de você, mas na realidade ele quer descobrir todos os seus pontos, onde você vai, com quem você fala, o que você faz, né? Depois que ele te envolve desse jeito, ele começa a te distanciar das pessoas que você gosta. Olha, fulana é sua amiga, mas você não acha que ela faz alguma coisa que tem inveja de você? Lá no seu trabalho, você não acha que seu chefe está te assediando? Então, ele joga você contra tudo que ele pode, contra a sua família, te distancia da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, para você estar completamente dependente dele. E quando você está completamente dependente dele, você vive em prol dele, por enquanto aquilo está muito lindo, né? Seu banho se torna curto, porque você sempre está conversando com ele, vocês conversam até altas horas da noite, e está naquele romance super legal que você sonhou. De repente, né, ele é uma pessoa infiel, ele é mentiroso, ele é traiçoeiro, e ele começa a mostrar quem realmente é. Mas aí você já está totalmente ligada a ele, totalmente dependente dele. Então ele começa a sair, não dá satisfação, tem lá as conversas no celular dele, você vê, você tem a prova, mas ele é tão maquiavélico que ele consegue jogar contra você. Se você não confia em mim, nosso relacionamento não tem por que continuar. Isso não tem nada a ver, isso não aconteceu, isso é você com as suas inseguranças. Então, você é louca. Você é louca, você não sabe o que você está falando. E você que está totalmente apaixonado, apaixonada, cai na dele e fala, realmente eu devo estar louca. Né? Realmente eu que estou confusa. Nisso você não tem um amigo para compartilhar, nisso você não tem a família para chegar e falar, e você está totalmente só e dependente dele. E quando ele vê que quanto mais você está ali dependente dele, mais ele começa a te humilhar, com brincadeirinhas em público. Nossa, a calça branca fica ótima em fulana, mas em você não. Começa a te comparar com a parceira que ele tinha, com a amiga que ele tinha. Tudo para humilhar. Tudo para humilhar. A intenção dele é que eu cresça e que você diminua.
né? Então, ele acaba com o que você tem de personalidade, com a sua independência financeira, ele começa a te dar migalhas. Uma fase também é que, assim, ele promete muitas coisas para você. Eu quero viajar para tal lugar, nós vamos. Eu quero comprar isso, nós vamos. De repente, todos aqueles planos começam a não dar certo e a culpa é sua. Se você economizasse, a gente conseguiria, mas ele está ali comprando o melhor carro, comprando a melhor roupa, mas se você fizesse isso, daria certo. Aí, de repente, você vai, o enfrenta, né? Aí ele vai e joga uma migalha para você. Mas nós vamos ali naquela lanchonete e tal, e você feliz. Não deu para viajar, mas nós estamos indo ali. Então, você fica aos pés dele e faz tudo para não perder aquele relacionamento, porque você está totalmente perdida e dependente dele. Mas é nessa fase, justamente, que você está achando que está louca, que não está certo aquilo, que você começa a procurar uma ajuda, é uma forma de você se distanciar desse narcisista, né? E aí você procura uma terapia, procura ver realmente o que está acontecendo com você. E vem outras fases, né? O distanciamento, de repente, como você começa a pressioná-lo muito, ele se distancia de você. Faz tratamento de silêncio, né? Silêncio. Doutora, vamos fazer aqui uma intervenção a partir dessa interação que chega pra gente agora? Joga aqui, Anônima diz: socorro, descobri que meu esposo é narcisista. 8 anos de casamento e não estou aguentando mais. Me ajude, o que faço? Ela só esqueceu de nomear, quem sabe, algum comportamento para a gente avaliar se de fato estamos tratando de um narcisista, mas ela disse que descobriu 8 anos depois, doutora. Socorro aqui, né? Porque, de certo, o estágio já está bem avançado nesse ponto, né? E eu até... E com essa descrição da doutora Eni, possivelmente ela se identifique mais ainda, né? Verdade. E eu até aproveito esse gancho aqui para trazer uma pergunta também. Dentro disso, o narcisista, ele escolhe uma pessoa para se fazer... sei lá, para tomá-la como presa, né? Para tomá-la como presa, é isso mesmo, né? Para tomar essa pessoa, ou ele tem várias pessoas que ele manipula? É todo mundo que ele manipula? Todo mundo ou é uma pessoa em específico? Assim, as pessoas de baixa autoestima são mais presas mais fáceis por o narcisista, porque ele tem como mais envolvê-lo no seu mundo, né? Uma pessoa com uma boa identidade, resolvida emocionalmente, se torna mais difícil cair nas garras do narcisista. Então, quanto mais você está com a baixa autoestima, você não está com seu emocional trabalhado, você não tem sua identidade própria, é mais fácil você cair nas garras do narcisista, porque tudo aquilo que você não tem, teoricamente, ele te completa. Isso independente se é alguém do convívio familiar ou alguém de fora também? Ou pega mais do convívio familiar? Sim. Na família, ele vai naquele que cede mais para ele, com certeza. Né? E no trata-se de um indivíduo também, geralmente, muito inteligente, né? Sim. Então, se ele detém essa inteligência, ele vai aplicar para o seu benefício, obviamente, escolhendo pessoas que são mais frágeis e que ele possa dominar melhor. Faz parte da estratégia do indivíduo para ele se colocar sempre no melhor lugar. Então, pessoas que são mais fortalecidas, que têm uma autoestima, uma percepção de si mais segura, que são menos tendente a dependerem de outros afetivamente, obviamente, se ele percebe, vai se distanciar um tanto mais, porque poderá perder, né? Porque o narcisista, ele está atrás de um fantoche, de um admirador secreto. E não são todas as pessoas que estão dispostas a isso. Tá? No caso dessa moça que nos escreveu, ao que parece, ela já tomou iniciativa de, pelo menos reconhecendo, fazer algum movimento. Alguma coisa a dizer, pelo pouco que ela comentou, doutora? Então, resta saber se realmente esse esposo dela tem o diagnóstico do transtorno de personalidade. Portanto. Porque as pessoas com características narcisistas, ela tem... É bem baixa a chance, mas ela pode se regenerar, ela pode mudar, porque o narcisista diagnosticado, dificilmente ele vai se transformar em uma pessoa melhor. Então, resta ver se essa moça está disposta a ver se essa pessoa muda realmente, né? Eu não sei se ela já passou por essas fases, né, de idas e vindas com esse esposo, se já foi feito alguma tentativa de melhorar esse relacionamento. Então, tudo isso tem que ser visto. Agora, se você já passou por todas essas fases de idas e vindas e realmente essa pessoa não muda, o ideal seria a distância, seria esse relacionamento terminar. Agora, até para... Você pegou esse ponto, né? Se a pessoa é diagnosticada,
Porque alguém com narcisismo, né, no caso dela aqui, vamos colocar, o esposo não vai querer ir ao médico tal para poder descobrir se ele tem algum transtorno ou não. Mas dentro dessas características que você passou, que ela vai tentando esse passo a passo e não dá certo, não dá certo, não dá certo, ela pode já trazer para si de que, de fato, então quer dizer que ele não tem mais jeito, foi tentado de tudo, ou não, ou só o diagnóstico médico mesmo pode dizer isso. E se a pessoa não quer ir buscar um diagnóstico, dificulta, né? Mudanças são difíceis, né? Às vezes a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa com diabetes, ele sabe que ele tem que fazer atividade física, ele sabe que ele tem que parar de comer o açúcar, e o único beneficiário vai ser ele. Mas é muito difícil ele falar, eu não vou mais fazer isso. Agora, você imagina uma pessoa que o jeito de ser dele lhe traz prazer. Então, é muito difícil essa pessoa mudar e realmente você conseguir ter um relacionamento saudável com ele. Então, se ela já fez todas essas tentativas e se sente só magoada com esse relacionamento e realmente está acabando com o seu emocional, é um relacionamento que só distrai, que está lhe causando dor, sofrimento, o ideal é a separação. Né? Porque o narcisista, ele te fere com palavras, te fere com atitudes. E violência não é só violência física, né? A gente tem a violência verbal também, que acaba com o emocional de qualquer pessoa. Então, o ideal, se você já fez toda a tentativa, terapia de casal, e volta e ele vem com aquela história de que vai mudar, de que agora é diferente, e realmente não teve essa mudança nele, você tem que avaliar o que é melhor para você. E se você decidir ficar com essa pessoa, saiba que vai ser muito sofrimento. Você tem que se brindar, você tem que ter umas atitudes para melhorar, tá? Por você, não por ele, porque ele não vai mudar. Levando em consideração que nós estamos ouvindo uma médica psiquiátrica que está falando a respeito de, sendo o caso de um transtorno de personalidade narcisista. Esse indivíduo, ele vai provocar cada vez mais, no caso, esta esposa que nos escreveu, uma deterioração de quem ela é em si mesma. Ele vai tirar dela, sugar dela, até que ela não seja ninguém em suas mãos e ele venha a descartá-la. Isso diferente de nós pensarmos num relacionamento em que há dificuldades, que possa haver ali alguma intervenção em que este indivíduo ou os dois indivíduos estejam dispostos à mudança, estejam dispostos a fazer a diferença, tá? Considere que exatamente um diagnóstico vai ser feito por um profissional, mas esse indivíduo dificilmente vai buscar um profissional para descobrir de si mesmo. Acontecendo, ótimo, não acontecendo, mas o que nós vemos são pessoas infelizes, doentes, mas não é infeliz assim, eu quero ser feliz. Doentes, elas estão morrendo, elas não têm autonomia, elas não têm mais vontades, elas não têm mais direito a se mover e a existir, estão afastadas da família, estão afastadas dos amigos, elas não têm mais seiva de vida em si mesmo, porque o outro suga. Estamos falando de coisa séria, de coisa grave. Não é só uma a gente se desentende, então separe e vai ser feliz. Não. Não é isso que estamos dizendo, tá bom? Verdade. E a negação disso, né, Darley, de que um narcisista traz para outra pessoa, fazer com que a pessoa, trazer uma negação de que a pessoa seja feliz, que tenha um futuro, né? Isso é algo totalmente contrário ao que Deus quer para cada um de nós, né? Que a gente tenha os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas decisões, né? O controle da situação, entregar esse controle nas mãos de Deus e não nas mãos de um outro ser humano, né? E agora, para sair dessa situação, fácil não é. Precisa de um controle emocional muito, muito grande mesmo. Mas como conseguir um controle emocional? Para você que está acompanhando a gente agora, assim como essa mulher que trouxe para a gente o depoimento dela. Talvez você que está acompanhando agora está pensando nisso, mas eu não consigo controlar minha mente quanto a isso, eu preciso de mais forças para poder vencer isso, saber o que fazer numa situação como essa. Deixa eu já te indicar a revista Mente Feliz, material preparado pelo Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, mais de 40 anos, muito conceituado. Tem um quadro no programa Vida e Saúde aqui na TV Novo Tempo. E ele escreveu essa revista Mente Feliz com 8 temas incríveis e um desses temas fala justamente sobre isso, o controle emocional. E até explica o que é isso, o que é o controle emocional. Nesse material você vai saber como
ter mais controle emocional para lidar com várias situações da vida, situações como essa que a gente está trazendo hoje aqui do narcisismo. Se você é vítima de alguém que é narcisista ou talvez alguém que está se reconhecendo nesse quadro, puxa vida, eu acho que lá no fundinho, né, vai estar entendendo que sim, está sendo uma pessoa narcisista e quer mudar. Quer ter mais controle sobre isso que traz prazer, né? Como a doutora bem trouxe aqui, é difícil mudar algo que traz prazer para a sua vida. Mas se isso está trazendo transtornos, problemas para outra pessoa, é algo que precisa ser abandonado e Deus pode te ajudar, tá bom? A abandonar e você que está sendo vítima a conseguir ter um melhor controle emocional com a ajuda de Deus, tá? De profissionais que Deus vai trazer ali para você também, tá? Entre em contato com a gente agora e peça a sua revista Mente Feliz. O telefone aparece já na sua tela, que é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Você vai entrar em contato com a nossa equipe, vai pedir esse material, vai chegar gratuitamente na sua casa, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber. E aí, se você preferir, pode entrar em contato com a gente no WhatsApp também. Ah, não consigo ligar? Então manda mensagem no WhatsApp dizendo Mente Feliz entre família, tá bom? Para dizer que você quer a revista Mente Feliz e acompanhou aqui no programa Entre Família. Combinado? Então não deixa para depois algo que é urgente aí na sua saúde emocional. O WhatsApp aparece aí na sua tela, 12982444449. Então, assim nós vamos para o intervalo e na volta continuamos o assunto narcisismo no programa de hoje. Ainda vamos ter mais encenações e mais interações suas que a gente espera nesse tempo de 4 minutinhos que você tem para ligar e pedir a revista Mente Feliz. Não sai daí que a gente já volta. Oh, que alegria estar de volta com você mais uma vez aqui no seu Entre Família. E agora nós vamos dar aquela pausa para a gente refletir, ouvindo, que mais uma vez nós vamos ouvir na encenação que está proposta para a gente identificar. Eu estava na 2, na câmera 1 o tempo todo, né, gente? Um dia a gente aprende. Afinal de contas, eu estou concorrendo ao prêmio de apresentadora revelação 2024. É verdade. Sabia? Pois é, fiquei sabendo. Não, e outra. Tá, eu vou falar. Quando você começou, que alegria, eu já veio uma música na cabeça. Qual? Que alegria sem pecado ou mal. Olha, fundo do baú, lá do Inário, coisa bonita, crente é assim mesmo. também, Darlede, né? Direto. Toda vez que vem alguma frase, alguma palavra, pá, vem a música junto. Às vezes até preciso segurar porque a música não condiz. Amores, então nós vamos a mais uma encenação, esperando também a sua interação pelo 983-150249. Aí nós vamos assistir aqui a doutora Enir Simões, que está com a gente hoje para tirar as dúvidas, nos fazer pensar sobre o tema, vai nos ajudar mais uma vez aqui, tá bom? Vamos chamar a Luana e o Tati. Luana e Ricardo, que são os atores convidados de hoje. Podem entrar, meninos. Luísa, eu preciso que você entregue o relatório amanhã de manhã, revisado e na minha mesa, hein? João, olha, eu tenho trabalhado duro nisso, mas eu preciso de mais alguns dias para garantir que tudo saia perfeito. Luísa, olha, quando eu estava na sua posição, eu não precisava de mais tempo. Entregava tudo no prazo e com excelência. Mas, talvez, você precise administrar melhor o seu tempo. Não, João, eu tô dando o meu melhor. Apenas mais 2 dias fariam diferença na qualidade do relatório. Qualidade, Luísa? Eu só vejo desculpas. Olha, se você não consegue lidar com prazos, paciência. Talvez esse não seja o melhor ambiente para você. Uau. Obrigada, Luana. Obrigado, hein? No ambiente de trabalho, o que dizer, né? Quando temos um chefe narcisista, ou um colega de trabalho mesmo, né? Mas buscando aqui no que foi representado, um chefe narcisista que coloca a pessoa para baixo e a pessoa depende daquele trabalho também. Sim, o ambiente de trabalho por si já é um ambiente competitivo, né? Então é um ambiente que agrada ao narcisista, principalmente esses que estão em posições maiores, né? Porque o ego dele já está ali altíssimo, porque ele já olha, eu sou superior a você. Uhum. Então, assim, ele adora cobrar, comparar, né? Colocar o seu funcionário em situação vexatória.
E por mais que esse funcionário faça, ele nunca vai ser o suficiente para o seu chefe narcisista, né? Porque o narcisista, ninguém é suficiente, ninguém é tão bom quanto a ele. Então, para a pessoa que é subordinada a um chefe narcisista, é muito difícil a situação dela, né? Então, ela tem que... Temos no Brasil muitas leis trabalhistas, então às vezes ela tem que se brindar dessas leis, né? Ela tem que documentar tudo que esse chefe está fazendo, passando dos limites com ela, faltando respeito, né? Tratando fora do que ela merece. Às vezes esse chefe ele vai pedir para ela trabalhar a mais, vai prometer salários que não vai cumprir, porque faz parte dele essa mentira, né? Esse deboche, essa humilhação em falar o fulano é melhor que você, cicrano é melhor que você. Então, é muito difícil você ter um chefe narcisista e lidar com isso, porque ele acaba com o seu emocional. Quando a gente fala de narcisista, a gente sempre fala em manter uma distância, né? E é muito difícil você manter uma distância do seu chefe. Mas você tem que tentar manter essa distância, documentar o que ele está fazendo de assédio com você, as humilhações que ele faz. E no serviço, a gente tem que manter reservado no nosso ambiente de trabalho. A gente não pode viver com medo de tudo e de todos, mas também não pode se abrir plenamente. Porque, normalmente, às vezes, esse chefe, ele já trabalhou ali lado a lado com você. Então, como ele tem essa personalidade narcisista, ele é aquele homem perfeito, ele faz tudo para subir de cargo e ele vai subir. E se você, quando estava com ele, você falou das suas dificuldades, das suas frustrações, ele vai usar isso contra você. Então, é um ambiente hostil, competitivo, e você tem que ter muita sabedoria, muita inteligência emocional para lidar com esse tipo de chefe, né? Tentar essa distância, manter a indiferença, manter a sua postura, não se humilhar, não se deixar levar, né, pelo emocional, chorar na frente dele, porque quanto mais você se humilha, ele está feliz. Olha como é difícil. Uma pessoa que sente prazer e felicidade em ver você sofrendo, em ver que você está dependente dele, que você está na mão dele. Então, você tem que ser indiferente, você tem que cumprir suas metas e manter a sua postura. Né? Às vezes, a princípio, procurar uma terapia, procurar falar com alguém de confiança o que está passando, o que está acontecendo, procurar um advogado. E se realmente não tiver jeito, se é para a sua saúde emocional, para não te adoecer, é melhor deixar esse emprego, né? Ou tentar mudar de setor ou alguma coisa assim. Certo. Porque em alguma instância ele não vai conseguir enfrentar a esse chefe, tanto pela posição quanto por ser quem ele é e pelas artimanhas que ele vai usar. Então, por sobrevivência, o ideal será que em algum momento você encontre um outro trabalho, um outro meio de você viver e não se submeter. Eu achei tão forte isso que você diz assim, não chore na presença, não se mostre vulnerável. Tem gente que tem prazer na sua vulnerabilidade. Tem gente que tem prazer em ver você frágil diante dele. E justamente se você está diante de uma pessoa narcisista ou que tenha características narcisistas severas, então você vai ficar cada vez mais propenso a, nas mãos dele, continuar sofrendo. Interessante isso, não é? Pensar nas nossas relações desse ponto de vista. Vem comigo que eu quero conversar com você ainda mais de perto, te oferecendo uma oportunidade de você cuidar da sua saúde mental. E um dos meios de se adoecer, ou um dos ambientes mais adoecedores, é esse ambiente das relações, seja do trabalho, seja família, com pessoas muito próximas, aquilo que vai causando em nós muito sofrimento, enquanto você também está presa à ideia de que precisa permanecer. Como é que eu saio daqui? Não, eu não posso ter um outro tipo de atitude, afinal de contas, é a minha mãe. Eu não posso reagir diferente, afinal de contas, é o meu pai. São figuras idealizadas, eles são os meus pais e eu vou precisar me relacionar com eles para sempre. Ainda que eles me destruam, ainda que eles me magoem, ainda que eles me firam, eu preciso estar aqui. Precisa, mas como? De que maneira? Se nós estivermos pensando em pessoas narcisistas, estou pensando transtorno de narcisismo. Como lidar
Vai se afastar de que maneira? Você vai precisar tratar muito de você, do seu emocional, dos seus sentimentos mais profundos. Vai precisar de suporte psiquiátrico, psicológico. E nós estamos daqui oferecendo para você também uma mão estendida para te ajudar a sair dessa situação, entendendo melhor, compreendendo melhor o que se passa com você e nas suas relações. A revista Mente Feliz quer conhecer melhor sobre sentimentos, emoções, comportamentos, sobre tristeza, depressão, ansiedade, as síndromes outras envolvidas com a ansiedade. Quer saber mais? Quer sair desse quadro? Quer mudar a sua vida? Liga agora pra gente. O nosso telefone é o 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Chega, é dar um basta e dizer agora vou tomar a atitude de fazer diferente. Não vou mais entregar a minha vida na mão de outros para gerir como eu devo ser, como eu devo falar, como eu devo existir. Eu preciso ter a minha autonomia, eu preciso ter a minha individualidade preservada. Isso é o tom da sua saúde mental. 12 21 27 31 21. A gente espera a sua ligação agora para te ajudar a viver. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Mente feliz para você. Ótimo. Uma mente saudável, mente forte. Tem interação chegando. Nós devemos agradecer os a atores, Luana, né? e o Ricardo pela excelente participação no programa Parabéns, de hoje. hein? Obrigada, meninos. Parabéns! Vamos buscá-los mais vezes aí, viu? Trazer algumas encenações aí pra gente pegar direitinho. Fica didático, né? Fica didático, fica muito legal. Outra vez a gente pode fazer esse papel. Boa. Porque a gente é ator. Também, claro. Só que não. Dentre as várias funções, né? Tâmara, é isso? Tâmara Godoy, boa tarde. Boa tarde. Convivi com uma pessoa com características narcisistas por 10 anos, porém, só identifiquei há 1 ano. Hoje, rompi o relacionamento, porém, a convivência não é possível interromper por termos um filho. Então, chegou a romper o relacionamento, provavelmente um casamento, porque não se via mais dentro dessa situação, né? As características ali que a gente trouxe aqui, fortíssimas. No caso dela, provavelmente tentou várias formas, não conseguiu e teve que se afastar mesmo, né? Até a gente... Aí ter um filho, né, doutora? E isso acaba por dificultar o afastamento, o rompimento. Verdade. E até a gente chegando naquele ponto lá, será que é possível mesmo alguém que é narcisista reconhecer que realmente é narcisista e buscar acompanhamento, fazer um tratamento e ser liberto disso, doutora? Como é que funciona? A pessoa, o narcisista, nós temos várias classificações de narcisista. Vou me até a 3, né? O grandioso, o vulnerável e os maldosos, tá? Bom, o grandioso, ele não é o que realmente não está nem aí para os seus sentimentos. Os melancólicos, os grandiosos são teoricamente felizes, alegres, dinâmicos, aquelas pessoas que chegam e ganham todo mundo no papo, aquele marido que todos gostariam de ter. Então, ele é bem dissimulado. E esse ele não está nem aí, ele realmente, por um milagre, ele muda, digamos assim, né? Porque no poder de Deus, a gente crê na mudança das pessoas. Então, um milagre. Os vulneráveis, às vezes, eles têm aqueles momentos de arrependimento, são mais melancólicos, propensos à droga, a vícios. Então, por um momento, ele consegue ver que aquele não é o caminho, que algo está errado com ele. Aí ele vai se arrepende, eu vou mudar, vai ser diferente. Mas, de repente, ele mostra a natureza dele, volta a fazer tudo novamente, né? E essa terceira classe, que é mais sociopatia mesmo, que é mais doença mental, já voltado mais para psicopatia, realmente eles não mudam. Eles são extremamente maldosos, infringem as regras sociais, não tem regras para eles. Então, esperar que essas pessoas mudam, não vão mudar. Eu não sei a que grau o pai desse filho dela tem de narcisismo, se realmente tem o diagnóstico de transtorno, se tem características fortes de narcisistas, tá?
quando, assim, se você tem um filho, realmente não tem como você cortar relacionamento, né? Então, você tem que se blindar contra essa pessoa, né? Você não pode mostrar suas fragilidades, você tem que encará-lo, você tem que impor limites e falar, se passar desse limite vai ter consequências, e se ele passar, realmente você tem que cumprir com as suas com as consequências, né? Seja num relacionamento com sua mãe, com seu filho, com o seu chefe, você vai impor limites e vai se impor diante daquela pessoa, e a partir do momento que você se impôs, vai acontecer isso, realmente tem que acontecer, porque senão você perde a credibilidade e ele, igual uma criança birrenta, ele vai te testar, porque os narcisistas são pessoas que, igual eu falei, faltou alguma coisa na infância, às vezes a gente criou por excesso de elogio, falta de atenção, a gente criou aquele ser difícil, né? Então ele vai se espernear, ele vai fazer e você vai fazer se cumprir. Então, limites, regras, ser objetivo, ele vai, né, por mais que seja a mãe do filho dele, todo momento ele vai tentar humilhar. Nossa, você sumiu, você realmente não faz as coisas como tem que ser feita, o meu filho tá assim. Não, você não sabe educar meu filho. Não sabe educar meu filho. Você não é uma boa mãe, você não serve, você não presta. Então, você tem que... O melhor da sua vida sou eu. Perdeu o melhor. Exatamente. Perdeu, você nunca vai encontrar alguém como eu. Coisas exatamente, assim. Essa é a fala dele. Ele é o melhor, você perdeu. E você, como pessoa, você tem que fazer uma terapia, você tem que se apegar no que você gosta, você tem que refazer suas amizades, porque quando você sai de 8 anos de um relacionamento narcisista, você sai totalmente destruído. Então, você vai refazer tudo aquilo que você perdeu. É difícil? Mas não é impossível. O importante é cada vez, como você comentou, né? Que prometeu, ó, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Né, contra a pessoa narcisista. Tem que ser pulso firme, tem que buscar esse controle emocional, ser pulso firme e sustentar, né? Porque cada vez que promete, ó, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Aí não consegue fazer, e não consegue, o narcisista vai ganhando mais força e vai pisando cada vez mais também nessa pessoa, né? E você tem que procurar se fortalecer cada vez mais, igual com o filho narcisista, com a mãe narcisista. Você tem aquela sensação de culpa, eu não posso fazer isso porque é a minha mãe, como que eu vou abandoná-la, como que eu vou deixá-la? E ao mesmo tempo você sabe que sua mãe não faz bem para você, nunca fez bem para você, foi sempre um empecilho na sua vida. E assim, ainda falando do meio cristão, né? Honra teu pai e tua mãe, mas por outra parte na Bíblia fala, né? Que os pais também não devem insultar os filhos. E Paulo ainda fala que... Para não desanimá-los. Para não desanimá-los. E Paulo ainda fala que, se possível, mantenha a paz entre todos, porque ele sabe como é difícil certos relacionamentos. Então, você que tem que se afastar, você que tem que cuidar de você. E o bravo, né? A gente vai para o intervalo agora, mas só mais uma colocaçãozinha. O bravo é que essas pessoas, às vezes, para que o relacionamento não se desfaça, eu vou tirar minha vida. Se você me largar, eu vou... Né, cometer chantagens, faz chantagem emocional fortíssima e às vezes naquele medo ela não pode tirar a vida por minha causa, seja um marido, seja uma esposa, uma mãe ou um pai, né, acaba entrando nessa também. Então, a situação é séria, envolve relacionamentos sérios, vínculos profundos, isso pede sim uma interação, uma participação, uma intervenção, melhor dizendo, psiquiátrica, psicológica, isso é muito sério. Não estamos falando de briguinha de casal, divergênciazinha, porque ele é chato, não está falando de chatice, está falando de um transtorno severo. Rápida pausa, já estamos com você de volta, manda a sua interação e já estamos com você daqui a pouquinho aqui no Entre Família. Falando de algo muito bom para você e do outro lado, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, acompanha nosso conteúdo pela internet também. Deixa eu trazer uma novidade boa demais aqui, viu? Recentemente, a Rádio Novo Tempo, ela ganhou concessão para retransmitir a Voz da Esperança em 9 cidades da Amazônia. Gente, é bênção demais, não é mesmo? A Amazônia, né, que é uma região rica em belezas naturais, cheia de vida, mas que a mensagem de esperança ainda não alcançou os corações de muitas pessoas por lá. Essa mensagem que você ouve todos os dias por aqui, na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, mas ainda precisamos de ajuda para comprar e instalar esses equipamentos para que a Rádio Novo Tempo ela comece a funcionar nessas 9 cidades aí da Amazônia, viu? Mais de 1 milhão de pessoas poderão ouvir a rádio
com mensagens transformadoras, com músicas que inspiram demais e você pode nos ajudar. E deve nos ajudar também, porque se a mensagem tem feito a diferença na sua vida, que tal fazer com que essa mensagem transformadora transforme a vida de outras pessoas também? Então eu te convido a nos ajudar a levar essa mensagem de esperança para as pessoas na Amazônia. Como que eu faço isso, Abinal? Através da sua doação com o Pix, viu? Fazendo a sua doação através do Pix, que é o e-mail, a chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Anotou aí? anjos@novotempo.com. Quer saber mais? Cris Magalhães traz mais informações para a gente e você vai saber mais sobre esse projeto tão lindo que vai acontecer com a sua ajuda. Amazônia, uma terra rica, cheia de vida e também um lugar onde a mensagem de esperança ainda não chegou a todos. Deus nos deu uma nova missão. Levar a Rádio Novo Tempo para 9 cidades da Amazônia Legal. Cidades onde mais de 1 milhão de pessoas poderão ouvir a palavra de Deus. Ganhamos as concessões, mas temos que instalar os equipamentos. E para esse sonho se tornar realidade, precisamos da sua ajuda. Com uma doação de qualquer valor, você ajuda a transformar vidas na Amazônia. Participe com a sua doação e receba um botão exclusivo como símbolo de gratidão. Seja um anjo da esperança, doe agora e faça parte desse milagre. Ouviu aí? Você pode fazer a diferença na vida de milhões de pessoas através da sua doação. Como assim, Abinal? Pouquinho que eu posso doar? Isso é o pouquinho que você doa, com um pouquinho que outra pessoa doa e mais outra, e assim essa mensagem ela vai chegando, porque a gente vai conseguindo comprar equipamentos e fazer com que esse sinal continue indo mais longe e trazendo mais pessoas para pertinho de Deus. Chave Pix aparece aqui na tela, hein? É o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou, né? Então tá, contamos com você. E lembrando, vai ganhar aquele botão bonito também para colocar no peito que você já tem no coração muita esperança, certo? Beleza, contamos com você. E vamos com interação, é isso? Sim, joga na tela. Vem pra cá, meus amores. Enquanto vai chegando a interação ali na tela, Darleide. Chegou. Depois eu trago uma que veio pelo Então tá YouTube bom, também. segura aí. Segura. Como posso ajudar meu neto, sendo que minha filha é narcisista? Quero me distanciar dela, mas sempre volto por dó do meu neto. Narcisista ou tem características de narcisista? Doutora. Assim, igual nós já comentamos, tem situações que não tem como você simplesmente ignorar, manter a distância, né? Manter uma distância saudável, né? No caso, tem seu neto que está crescendo, se desenvolvendo. É muito importante, já que a mãe é narcisista ou tem característica narcisista, ele ter a presença de outra pessoa e você manter-se blindada contra a sua filha narcisista. Então, saber que o que ela fala é de respeito a ela e não a você, ensinar o seu neto que ele tem valor, que o que a mãe dele fala deve ser muitas vezes ignorado. É uma situação muito difícil, porque às vezes você pensa que está tirando a autoridade da sua filha, mas se realmente ela tem problemas de narcisismo, realmente você vai ter que intervir na vida do seu neto para ele crescer um adulto emocionalmente saudável. É muito importante que você não desista do seu neto. Esteja... Quem sabe você precisa procurar um terapeuta, fazer terapia, tentar ajudar a sua filha de alguma forma, mas se realmente ela não quer ser ajudada, ajude a você mesmo, resolva você mesmo e a seu neto a crescer emocionalmente saudável. Explicar as coisas para o seu neto que tem personalidade diferente, que a mãe dele é assim, porém o que ela diz nem sempre ele não deve relevar para o lado pessoal. Vai ser muito difícil, mas como o seu neto pode contar com você e que você já sabe do problema que ele enfrenta, com certeza você vai conseguir ajudá-lo. Verdade. Ela vai fazer esse contraponto com o neto, né? Se o que ele recebe da mãe é algo tão negativo, essa avó se faz presente e outros familiares que sejam, de trazer esse filho para o coração e ensiná-lo, esse neto no caso, o que é o amor por parte de vocês, do que vocês doam para ele. Porque
Pois é, a participação aqui da Nádia pelo YouTube, ela diz o seguinte: durante 20 anos fiquei isolada da família, dos amigos, diminuída em todos os setores, profissionalmente, emocionalmente, mentalmente, achando que que a pessoa, né, estava mudando. E ela falou, no auge da loucura, até procurei uma amiga psiquiatra e foi um livramento, conseguiu sair dessa situação. Durante 20 anos, Uau. Ela presa nesse relacionamento tóxico, mas depois que identificou, conseguiu se livrar, né? Uau. Realmente um livramento. Um livramento. Vamos lá, mais um comentário seu aí de casa. Fui criada pela minha avó. Sou filha de mãe narcisista. Tenho muitos traumas de infância devido a tantas coisas que ela me dizia. Eu apanhava muito sem saber o porquê. Cresci ouvindo críticas, eu nunca era boa pra nada. Eu sempre tinha muito medo dela. Hoje sou casada e procuro manter distância, pois mesmo casada ela me humilha, grita comigo na frente das pessoas. Acho que tem continuidade. Devido a tantos traumas, tenho muita insegurança, não consigo lidar muito bem com certas situações e por manter a distância, ela vive me fazendo chantagens emocionais. Ela gosta de se fazer de boazinha, me dando presentinhos, mas sempre está destruindo a minha saúde mental. Se precisar me encontrar com ela por algum motivo, me dá ansiedade, passo mal. Como lidar com isso? Tratamento, né, doutora? Tratamento, né? Pelo que eu entendi, ela já faz tratamento, né? Porque ela tem a ansiedade, tem a depressão. Então, assim, tratamento e manter a distância dessa mãe. Então, se traz tanto sofrimento, fale o básico com essa mãe, o básico. Você não precisa estar ali sempre disposta, que eu sou a boa filha, e não se sinta culpada por isso, porque ela te fez muito mal e ela gera esses traumas em você. Porém, com o tratamento, você vai aprender a olhar com menos sofrimento para tudo aquilo que você passou. Você passou por isso, mas não deixe que isso define a sua vida. Igual você falou, você tem oportunidade, você casou, você tem sua família. Não repita as mesmas coisas com seus filhos. Não tenta ser o oposto da sua mãe, né? Porque uma das nossas frustrações, os nossos problemas emocionais é que a gente fala, eu vou ser o oposto da minha mãe ou eu vou ser igual. Seja você. O que não te ajudou, você não carrega. O que te ajudou, você carrega e procure ser você mesmo. E com a terapia, com o medicamento, você vai conseguindo levar a sua vida da melhor maneira possível. É muito possível, né, doutora, que um fator adoecedor para ela, ou que permaneça adoecida, é também um sentimento de culpa, porque trata-se da sua mãe. Em algum momento eu citei isso lá atrás, porque é uma figura idealizada, desejada de ter uma mãe, ter um pai de verdade. E se estas figuras, principalmente uma mãe, o que dizer, né? A gente diz assim, devo a minha vida à minha mãe. Se essa figura que me humilha, me maltrata, me faz mal, me deprecia, ainda resta um sentimento de filha e dizer assim, eu não posso, ela é minha mãe. Isso pode ser um fator que a faça permanecer doente? A culpa, o sentimento de culpa. Sim, por vezes pode ser esse sentimento de culpa, porque ela quer se desvencilhar, ela quer se desligar da mãe, mas ela tem aquilo, é minha mãe, né? E é um sentimento muito forte, um relacionamento muito forte, você lembrar, é a minha mãe. Porém, se realmente não te traz nenhum benefício essa relação, o ideal é deixar, né? Sua mãe precisou de um dinheiro, sua mãe precisou de um cuidado, faça, mas mantendo a distância necessária para o seu bem, para a sua saúde mental, tá? E não sinta culpada por tudo. Às vezes a gente pensa, né? Mas a minha mãe passou por isso, mas aconteceu isso, por isso que eu devo estar com ela. Não, você não deve estar. Você não pode negligenciar os cuidados de filha, porque os pais envelhecem e precisam, né? Mas um irmão pode estar mais próximo dela, né? Você pode pedir para o seu irmão. Se é financeiramente, ajuda, não como a gente sempre fala, né? Não tratar o mal com o mal, né? Não é abandonar, não é desprezar, não é? Mas é manter essa distância segura. Saudável para você. Essa distância que te faça viver melhor, então mantenha essa distância. Tem uns que cortam definitivamente o relacionamento com o filho, com a mãe. Agora, se você cortar, quem somos nós para julgar? Você sabe o que você passou com essa mãe, tá? Doutora,
nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa. Fica aqui a nossa gratidão, imensa gratidão. Primeira vez aqui no programa. Ela falou que estava meio nervosa, mas, gente, foi maravilhosa, trazendo muito esclarecimento sobre esse tema. E, inclusive, as participações aqui são muitas, né? O Instagram, inclusive, está aparecendo na tela para quem quiser segui-la nas redes sociais. Juliana, a Lenilde, Reilson e várias outras pessoas dizendo excelente tema, excelente entrevista. Agradecendo muito. Obrigado. Obrigada. Doutora. Muito bem detalhado, muito bem explicado. Muito obrigada de verdade. A você também, muito obrigada por ficar com a gente. E especialmente a quem esse assunto muito interessou. Nossa intenção é que você consiga identificar a si mesmo numa relação, identificar com quem você se relaciona e o que nestes relacionamentos tem sobrado de você. A questão não é simplesmente terminar o relacionamento, por fim a uma relação como entre mãe e filho, por exemplo, mas é se dar conta o que está acontecendo, me tem feito viver de modo a que eu possa amar e servir a outras pessoas ou isso tem destruído a mim, tem destruído a imagem e semelhança de Deus posta em mim, eu não consigo ser feliz enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filho, marido, eu não consigo viver, eu não consigo existir, tem alguém me sugando, tem alguém me depreciando, tem alguém me destruindo dia a dia. Você precisa sobreviver a isto, buscando sobrevivência, sem perder de vista a confiança de que Deus vê tudo e todos em todas as circunstâncias. Busque-o. Ele te dará sabedoria para lidar com aquilo que nós não sabemos lidar por nós mesmos. Que Deus te abençoe nesse grande desafio da vida. Um abraço, a gente se encontra por aqui amanhã, não é, Abinal? Às 2h30 da tarde? Se Deus quiser, amanhã vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, viu, gente? Amanhã, orgulho. Não sei se você conhece alguém que sempre se coloca ali como centro das atenções e tal. Narcisismo de novo? Oh, pois é, mas orgulho vem, né? E agora? Orgulho é um negocinho que eu acho que todo mundo tem. Vamos conversar desse negócio aí bem de pertinho, meus amores. Obrigada pela companhia. A gente vem aí pela frente Vida e Saúde e a gente se vê amanhã às 2h30 da tarde. Valeu, gente. Tchau. Tchau.